Estamos ao vivo aqui no coração da cidade, na Rua 1, precisamente com o cruzamento com a Avenida 7. Eu estou com o diretor da Vigilância Sanitária, João Antônio da Silva. Essa semana repercutiu nas redes sociais. Essa região aqui onde a gente está, tinha casinha que abrigava cachorros de rua. E essas casinhas foram arrancadas daqui, segundo comerciantes, empresários aqui da região, supostamente essas casinhas foram roubadas. Mas a gente convidou o João Antônio para conversar um pouquinho com a gente, para falar sobre essa situação de casinhas, porque existe uma vereadora no município que insiste em dizer que a vigilância está tirando essas casinhas das calçadas a mando da administração municipal. Então, para esclarecer, a gente convidou o João Antônio para falar com a gente em relação a essa situação que vive hoje o município de Orlândia. João, boa tarde. Como é que fica a situação precisamente nesse local onde tinha casinhas? Foi a vigilância sanitária que tirou essas casinhas? A vigilância proíbe essas casinhas? Como é que fica a fiscalização em relação a essas casinhas? João, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Bom, na verdade, a vigilância sanitária ela nunca fez um tipo de ação desta ordem, né? Casinhas de animais e a ração expostas em determinados pontos da cidade, a gente sempre olhou e atendeu as chamadas como algo que interfere sim em algumas situações. Digamos assim, a vigilância trabalha com promoção e preservação da saúde pública, né? Por outro lado, tem as pessoas que se colocam como protetores de animais, que são chamadas ONGs ou simplesmente protetores. Eles promovem aí a qualidade de vida desses animais. A vigilância sanitária não tem nenhum problema em relação a isso, né? Se alguém está promovendo o bem-estar desses animais, colocando casinhas, alimentos, não é nada disso. O que tem que ficar claro, definitivamente, é que a vigilância sanitária nunca recolheu nenhuma casinha, não tem a intenção de recolher de forma alguma, a não ser que for por via judicial, né? Se amanhã ou depois tem um pedido via judicial, e aí a gente tem que fazer esse trabalho, porque é claro que nós temos um código de postura no município. Esse código de postura, se alguém quiser ler ele fala de todas as situações existentes no município que o munícipe deve respeitar. As casinhas, por exemplo, elas podem ser colocadas em qualquer local e com alimentação e tudo mais? Não, isso não pode. Mas estão colocando com a ordem de quem e com a responsabilidade de quem? Porque aí você precisa ter a responsabilidade, quem colocou tem que ser responsável. Digamos assim, se o animal, quando ele fica ali num local por muito tempo se alimentando e com abrigo, ele passa a cuidar daquele espaço. A partir do momento, ele começa a ficar agressivo com as pessoas que passam próximo do seu espaço. Isso não acontece com todos os animais. Muitos animais são bem dóceis mesmo, vêm para a população, cada um dá uma coisinha, faz um carinho e tudo bem. Mas tem várias outras situações que não é assim. O animal passa a atacar as pessoas, principalmente criança. Neste momento, quem é o responsável? Quem autorizou colocar naquele espaço? Porque ali é um espaço público, não é um espaço para criação de animais de rua, é um espaço público. Falando em relação a animais de rua, o que subentende como animais de rua? Animais de rua são aqueles que bandoleram para a rua para todos os lados. Hoje ele está na praça, amanhã ele está num outro bairro da cidade, um dá uma coisinha, outro dá outra, mas ele não pode ser considerado então a partir como animal de rua solto e livre quando alguém coloca ele num espaço reservado para ele, que é o que está acontecendo. Estão reservando espaços específicos para os animais de rua. Neste momento, alguém tem que ser responsável por isso. Se atacar uma pessoa, se aquele local próximo, seja um comércio ou seja uma residência, ter uma infestação de carrapato, de pulga ou de qualquer outro inseto, quem é responsável depois para fazer a desinfestação desses insetos? É a pessoa que colocou a casinha? É a pessoa que permitiu? Então o que está faltando é esse entendimento e de uma vez por todas entender que a vigilância sanitária não faz nenhum tipo de trabalho voltado para essa questão, né? E muito menos o prefeito algum dia na vida, acho que nem imaginou de pedir para a vigilância sanitária fazer esse tipo de coisa, de forma alguma, de forma alguma. Nós estamos aí para trabalhar assim e dentro do contexto da saúde pública, fazer o que tem que ser feito, mas da forma que a lei manda. Ô João, igual que nós estamos no calçadão, é uma área central, onde tem muitos comércios aqui.
Essas casinhas têm que ter a conscientização das pessoas que moram ou têm um estabelecimento comercial perto para permitir que essas casinhas sejam colocadas aqui? Tem, principalmente os estabelecimentos de gêneros alimentícios, que pelo Código Sanitário já é proibido a presença de animais no local. Então, a gente recebe denúncia o tempo todo que tem animais em porta de supermercado, tem animais em porta de estabelecimentos de saúde, tem animais em porta de farmácias, e aí a vigilância vai para orientar, para não alimentar, para não colocar abrigo, para que ele saia dali. Olha a diferença, ninguém está falando que o animal não deve ser respeitado. Estamos falando que o animal não deve ser colocado ali daquela forma, que ele passa a cuidar daquele espaço e acaba sendo um problema aí depois, né? Essa semana nós atendemos 3 chamadas de ataque em crianças, em idoso e numa pessoa que inclusive é um parente meu, que ele foi atacado no braço por um animal de rua. E aí, só que aí nesse momento, ninguém se responsabiliza por isso. Se a pessoa foi atacada por um animal contaminado com a raiva, ou se esse animal, se a pessoa teve um problema de saúde em decorrência desse ataque que ele teve, se foi uma criança, se essa criança, né, as consequências que ela sofre depois, até mesmo ela passa a ficar muito amedrontada com animais. Então todas essas consequências, de um modo geral, aí nessa hora ninguém responde por aquele animal, mas na hora de causar confusão, querer envolver vigilância sanitária, querer envolver o prefeito e fazer uma briga que eu acho desnecessário, porque o problema é que nós não estamos falando de briga política e nem de ninguém ir para cima de ninguém. Se existe um problema no município relacionado a animais de rua, isso tem que ser resolvido da forma correta e não dessa forma agressiva em Facebook, ou então vai na Câmara e despeja um monte de coisas em cima da vigilância, em cima do prefeito. Não é essa, o caminho não é esse. Eu já falei várias vezes, o caminho não é esse. Quer conversar com a vigilância, quer chamar a administração pública, ou então o próprio legislador do município quer fazer algum projeto, quer criar alguma coisa realmente válida para que a situação de trabalho com animais de rua seja definitivamente resolvida, sim, eu estou aberto para isso. Eu acho que o prefeito está e todos nós estamos aí abertos para fazer um trabalho desse tipo, mas um trabalho válido e não um trabalho que fica aí toda hora tendo essas vinculações que não tem nada a ver com a resolução do problema. Ô João, em relação aos animais de rua, essas casinhas que ficam sobre a calçada, muitas vezes falta bom senso e uma participação melhor por parte do município e por parte do munícipe também em colaborar e não abandonar esses animais? Por parte do munícipe, essa é a parte mais importante que tem, porque eu tenho falado várias vezes nas entrevistas que eu dou, que para pegar um animal hoje e disser eu quero um animalzinho, quero cuidar de um animal, ele tem que pensar que ele está pegando um filho para criar. Porque a responsabilidade é a mesma, não foge em momento nenhum. Ele tem que ter o abrigo adequado, a higiene adequada, o espaço adequado para esse animal, a alimentação adequada, o veterinário, né, para acompanhar esse animal o tempo todo, inclusive a finalidade pós-morte desse animal. Até isso ele é responsável. Então, não adianta pensar que eu pego um animal e a hora que ele começa a dar problema, eu solto ele, jogo ele num terreno baldio, ou peço à prefeitura para dar um fim para ele, alguém faz algo. Não, ele é responsável até o fim, assim como ele quando decide ter um filho. Ele tem que fazer uma programação, todo um projeto ali para ele decidir ter um animal. Isso acontece? Não, acho que em lugar nenhum do Brasil, porque no Brasil todo mundo pega animal à torta direita, cria do jeito que quer, trata do jeito que quer, acha que pode dar resto de comida e não pode. Animal não pode comer os restos da família, ele tem que comer a ração dele, a água dele tem que ser trocada o tempo todo, ele tem que ter um espaço que seja salubre, não pode ser um local sujo, cheio de, né? Enfim, é como se fosse uma criança, porque isso aí, hoje a lei protege sim, do começo ao fim, a proteção de animais, ela prevê multa, prisão do agressor, e várias outras coisas aí que o cidadão que decide ter um animal precisa pensar muito antes de fazer. Tá certo, eu conversei com o diretor aqui da Vigilância Sanitária, o João Antônio da Silva. Ô João, só para a gente finalizar aqui a nossa live, mais uma vez, para você internauta que está entrando agora, a gente veio conversar com o João em relação às casinhas de animais que são colocadas sobre as calçadas. E esse local que a gente está aqui na Rua 1, com cruzamento com a Avenida 7, em pleno calçadão da cidade, foi alvo de discussão nas redes sociais. Algumas casinhas estavam aqui, nesse local, e alguns empresários dizem que essas casinhas foram roubadas. E uma vereadora do município
município fez acusações à vigilância sanitária, dizendo que a vigilância tinha retirado essas casinhas a mando do prefeito. Então a gente veio esclarecer e a vigilância está aberta também para debater esse assunto junto aos vereadores, o executivo e também a própria população, João? Com certeza, esse é um interesse total. Eu mesmo já propus dar palestra sobre esse assunto para os chamados protetores. Montei uma palestra, levei para a Câmara, foi cedido espaço para mim. Eu e a Marília, que trabalha comigo, nós ficamos lá até próximo das 11 da noite, não apareceu um protetor, inclusive a vereadora não apareceu. Então eu te falo, qual que é o interesse aí? É esclarecer a situação e chegar num momento de resolver isso, ou é só causar polêmica mesmo? Porque enquanto se pode causar polêmica com um assunto desse, eu só vejo isso como um vínculo político, porque resolver mesmo parece que ninguém quer. Eu acho que precisa resolver esse problema de uma vez por todas, sem agredir ninguém e sem repassar responsabilidades além, porque quando uma ONG ou alguém que se propõe a cuidar de animais de rua, ela tem que saber que ela abraçou uma causa, e se ela não tem competência para abraçar essa causa de fato, é melhor que ela não faça isso. Tá certo, esse é o diretor da Vigilância Sanitária, a gente agradece aqui o convite em ter aceito, esclarecer o fato. Pois bem, essa então foi aqui o nosso trabalho, né, esclarecendo aí em relação a esse assunto das redes sociais.